Eu acho interessante é você despertar, né, no aluno o desejo dele querer realmente, dele gostar, né, de estudar português. Eu já fiz, né, meu segundo grau. Eu nunca fui fã de português, mas eu tinha que estudar português porque tinha que passar no vestibular. Mas assim, eu não aprendi com os professores o desejo de gostar da disciplina. Mas tinha alguns professores que eles amavam de paixão e que alguns amigos que estudavam em outra escola comentavam sobre isso, né? Sobre como era a didática dele, como ele gostava, como ele conhecia profundamente e como ele colocava o desejo, né, no coração das pessoas de gostar do português, mesmo que a pessoa tivesse dificuldade. E isso é muito interessante, porque os professores são verdadeiras influências, né, Com Rodrigo? certeza. Eles influenciam mesmo. Quantas pessoas, eu acabei me formando em Direito há pouco tempo, quantas pessoas não adoram ver uma aula de um professor que é muito fera em Direito Penal? E quando eles gostam tanto da aula que acaba despertando o desejo de ir para essa área de Direito Penal. Ou então eles querem fazer Direito Civil, por quê? Porque o professor, ele gosta tanto, é tanta paixão, é tanto conhecimento, né? Ele acaba colocando no aluno esse despertar. Eu acho que isso é interessante. É isso que você tá falando. Você tem que aprender não só essa questão emocional, né? Mas colocar o desejo no coração das pessoas. Aí eu acho que a educação, a assimilação, ela fica mais fácil, né? Eu estou até com medo de cometer alguns erros de português aqui. A Não, professora. quando a gente. Fica Quando, tranquilo. quando convidamos a professora para esse podcast, eu também fiquei com essa reflexão, né? Cara, hoje nós estamos aqui sendo comunicadores, né? Querendo ou não, estamos sentados aqui numa mesa, estamos comunicando para quiçá o mundo, né? E, e não fomos formados para isso, né? Tanto é que o nosso podcast ele é um bate-papo. Então, e eu fiquei com essa mesma sensação. Será que estamos, né, vamos cometer alguma gafe no português, né? Vamos ficar mal, né? Exatamente. Vamos pro vinho, Rodrigo? Vamos falar do Ó, vinho? já tá acabando a garrafa do vinho, a gente não falou do vinho. Hoje nós estamos aqui com Carmine Granata, um Pinot Negro 2019. Ele é um argentino. Ô, produção, pode dar um close aqui, produção? Produção, Por favor, amigos. produção aqui, ó. A produção tava dormindo, mas acordaram agora. Esse é um vinho que eu já experimentei algumas vezes, nesta aqui. É porque são 18 câmeras, entendeu, gente? Tem aquela, então essa aqui. É um verdadeiro Big Brother esse podcast. É um vinho muito leve, né? Um Pinot Negro, né, Arthur? O Arthur que sabe mais a ficha argentino. técnica. Rapaz, eu acho que você bebeu tanto esse vinho que você conhece mais do que eu. É um vinho de Mendoza, na Argentina. Esse vinho, ele está muito presente nas nossas degustações, porque é um vinho leve, tem um aroma muito especial. Então, eu convido a todos a conhecer os vinhos da vinícola Carmine Granata. E se você for em Mendoza, na Argentina, pode fazer uma visita em Carmine Granata que você vai adorar. Eu acabei Tintim? errando a câmera. Não, na câmera? A câmera. Tem câmera e tem câmara. A câmara. Pelo amor de Deus. Né? Hoje, Pô, tu falou hoje... câmara. Não, eu Tu falei falou que certo. é câmera. Falei Pô, certo. meu. Ô, Tá Grazi, dizendo, tá dizendo uma professora, meu. Se professora Grazi. contenha-se ou se contenha. Depende, porque se você estiver iniciando a frase, aí seria errado. Se conter, não. Contenha-se. Contenha-se. Então contenha-se. Beleza. Por favor. Estou contido. Professora Grazi, falando um pouco aí, você passou no concurso, afinal? Não, eu sou só professora mesmo. Como os alunos sempre você me perguntam. estudou. Olha aí. Professora, você só dá aula? Só dou aula. Tá. Só da aula como Só se dá fosse, aula. né? Esse só dá aula. Esse seu sonho de passar no concurso, ele era mero financeiro? Mero financeiro. Eu Olha aí. comecei a estudar em 2004 para a Polícia Rodoviária Federal. Eu até obtive aí... Já Eu foi. passei nesse concurso, Já mas foi. não foi em 2004, 2004? não. Eu passei no antes. Eu passei no curso da Polícia Rodoviária em 94. Eu sou muito 94. novo, viu, gente? Isso aí PRF. eu fazia, né? Eu não fazia segundo grau. É que eu sou muito precoce. Eu tinha 14 anos de idade quando eu passei no curso da polícia. Olha só. Diga, Grazi. E aí eu comecei e a necessidade me fez ter de parar esse projeto, porque eu comecei a dar aula. E aí eu dava aula manhã, tarde e noite. Eu comecei a ministrar aulas em cidades satélites aqui no Distrito Federal.
E aí o pessoal foi me conhecendo, e um cursinho chamava, outro cursinho, até eu chegar ao cursinho que eu estava estudando. E aí eu tive a coragem de ir à direção lá do cursinho, né? Posso citar nome? Não? Claro, Lógico. aqui não tem problema, não. Antigamente era o Obcursos, né? Que hoje é Gran Cursos. E eu cheguei lá e tinha um senhor, e eu peguei e falei assim, olha, eu sou professora, eu gostaria de dar aula aqui, porque eu já ministrei, eu sou aluno. Aí ele falou assim para mim, para dar aula aqui tem que ser muito fera. E aí eu fiquei com aquilo, tá, eu vou ser fera. E aí, Mas naquela época... ele já aceitou, Não, só não, falou não, isso que era não, fera e mandou nunca, você nunca voltar, tinha. né? Tipo assim, filha, se enxerga. É, Foi mais ou menos assim. Eu falei vai assim, ralar tá. peito É primeiro. que você não tinha nome, né? A Não, verdade não é tinha isso. nome. Eu falei assim, não, mas eu sou aluno e eu sei, você pode me falar aí que eu acerto essas questões todas aí. Aí ele falou assim, não, mas tem que ser muito fera. Eu guardei essas palavras. E aí eu estava saindo do cursinho, barrei assim num conhecido lá da minha cidade, falou, você está estudando aqui? Tô. Os professores daqui são feras, não são? Ele falou comigo. Aí eu falei assim, e eu vou ser professora daqui um dia. E aí, conversa vem, tempo passa, eu vou ministrando aula nessas cidades Gama, Ceilândia, Planaltina. Tive de ir, né? Eu ia a pé. Assim, a pé que eu falo, né? Não tinha carro naquela época, ia de ônibus, e algumas eu ia a pé mesmo, porque eu morava em Taguatinga, ficava próximo. E aí eu fui costurando essa Brasília aqui até chegar Mas ao assim, Gran Cruz. uma pergunta bem interessante. Como é que surgiu? Porque muitos professores reclamam da questão salarial e acabam usando o magistério como um bico, né? Muitos professores acabam invertendo, usando como bico. E como é que surgiu essa ideia de você ser uma empreendedora? Como é que, depois de tudo isso que você viveu, toda a experiência que você foi adquirindo, dando aula em cursinho, dando aula em faculdade, dando aula em escola, como é que surgiu isso para você? Como é que despertou esse desejo de você dizer assim, poxa, eu acho que eu posso ir além, eu acho que eu posso ser uma empreendedora, eu posso, sabe, fazer isso um grande negócio. Como é que surgiu isso? O empreendedorismo, eu acho que ele sempre fez parte de mim, porque eu venho de uma família que praticamente todo mundo... Meu pai é empreendedor, ele é empresário, assim, no interior, mas é empresário. E meu pai, eu acho que eu tenho um pouco dele, vai fazer 70 anos, e ele acorda às 5 da manhã, e ele, lá em Minas, né, que é a cidade, chama Riachinho de Minas, e ele tem uma empresa de tijolos. E ele dá conta de ter todos os nomes dos funcionários na mente dele. Ele é uma pessoa assim que ele não teve estudo, mas ele é uma pessoa que eu admiro muito e eu acho que eu puxei um pouco dele, porque sempre quando eu estava nos cursos, eu montava cursos à parte. E esses cursinhos me detestavam por isso, né? Porque sempre eu pegava os alunos deles e montava uns cursinhos à parte. Então sempre tive esse desejo de ter meu próprio curso. E eu sempre tinha aquele medo, mas eu estou aqui, é aquela questão da estabilidade, tá bom aqui, então não vou pular dessa chapa ainda. Mas sempre tinha aquela necessidade. E aí veio a pandemia, eu tive por uma questão de ou você faz ou você vai passar uma necessidade, eu tive de fazer. E aí foi quando eu resolvi empreender sozinha no online. E aí que eu comecei a mostrar, e aí um amigo meu que é delegado, e ele falou assim, olha, para você dar conta, você tem de criar algo diferenciado, porque todo mundo vendendo muita coisa, você tem de mostrar que você é diferente. E aí esse amigo meu chama Lúcio Valente, é um delegado de polícia, e foi ele que foi o meu mentor nessa época. E ele falou assim, você vai criar algo com seu nome, e vai se chamar Método Grazi. E dentro do Método Grazi, você vai mostrar aos alunos a diferença. Por que fulano que está lá na PRF hoje foi seu aluno, você vai mostrar que o seu método dá certo, que você tem aí resultado, e você precisa mostrar isso para as pessoas, porque elas não te conhecem. No online, elas não te conhecem. Aí você elaborou um formato, um padrão seu. E aí foi quando eu montei isso na pandemia? Na pandemia, foi em então, março. A pandemia foi uma ótima oportunidade para você despertar esse... Isso. Porque até então você estava numa zona de conforto, vamos dizer, sendo professora, fazendo seus corres ali, obviamente, né? Mas foi preciso ter algo maior para botar um desejo em prática.
Sim, maior e pior, né? eu sempre tive a vontade, mas nunca tinha aquela coragem de jogar tudo pro alto, como muitos jogam, e falam assim, não, agora tem de ser eu e eu mesma, né? Que eu equipe, né? Que eu ainda sou eu equipe. Aí eu tive que fazer isso na marra. E eu fiz uma live com um cara, falou assim, ó, eu vou te ajudar, que eu tenho um site aí, eu vou te ajudar. E aí eu comecei com essa live, falei assim, fiz essa live. Nesse dia dessa live, eu fui bem engraçada, fui fantasiada, falei assim, meu Deus, eu vou ter que me... Vou Aí eu vou pagar ter Essa, que essa live tinha pagar. quantas pessoas, só por curiosidade? Só para você ter uma ideia, não havia muitas pessoas, havia 115 pessoas e eu vendi 60 vagas. Olha só, metade, 50%. Mas olha só, É. posso falar uma vírgula aí nesse... Existiam não muitas pessoas, existiam 115 pessoas. Bota 115 pessoas nesse espaço. É porque no mundo online a gente tudo acha que tem que ser muito grande. Mas olha o que ela conseguiu converter para venda. De 115, metade. Então, quer dizer, 115 pessoas já é gente pra caramba pra uma primeira. E era, Não, e eu preciso na verdade, contar que eu não cliente. tinha uma aula gravada. Eles acreditaram em mim, mas Você eu vendeu fui o curso sem- antes sem pra, nenhuma- com eu uma cheguei promessa. foi no orgânico, porque é o meu Instagram, e falei assim, galera, é o seguinte, eu não tenho, mas vocês que me conhecem, vão acreditar no meu trabalho, e eu vou amanhã já começar a gravar. E nesta semana eu já vou disponibilizar uma série de aulas para vocês. Vocês confiam no meu trabalho? Então, se você confia no meu trabalho, conhece, vocês vão entrar aqui, vocês sabem que eu vou fazer a melhor parte para vocês. Isso se chamava Método Grazi, era para uma banca só, que chamava Sebrasp. E naquela época havia o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu dei essa sorte também de haver esse concurso. Os alunos gostavam muito da minha aula, os alunos no presencial, eles me conheciam.